Ele sabe quem eu sou. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. No banner que mandei para os irmãos, eu dei um destaque para o versículo de número 10. Mas quero ler a partir do versículo 8 até o versículo 13, para que possamos estar recebendo um recado de Deus, depois de anunciar isso que é uma verdade, né? Jesus sabe quem eu sou, quem você é. A Bíblia diz assim, eu vou ler na revista corrigida, tá? A mais antiga de todas. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, Lucas 22, 8 a 13, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhe disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Irmãos, quero convidá-los a conhecer o Evangelho de Lucas de uma maneira muito especial. Este que não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas provavelmente o companheiro de viagem missionária de Paulo, Lucas, apresentado por Paulo como sendo o médico, um médico que acompanhava Paulo em suas viagens, o escritor tanto do Evangelho de Lucas como também do livro de Atos. E Lucas, ele tinha um público-alvo que não era os judeus. Lucas tinha um público-alvo que era o povo greco-gentil. Por isso é que ele se dirige a um homem chamado Teófilo, representante dos gentios e do mundo grego da sua época. E ele faz uma questão de deixar bem claro que Jesus não era o Jesus dos judeus, era Jesus da humanidade. Jesus trazia uma salvação para toda a humanidade. E ele é interessante quando você ler Lucas, só ele tem algumas histórias assim. Vocês sabiam que aquele diálogo que Jesus tem com o ladrão convertido na cruz só aparece em Lucas? Só Lucas traz aquele momento que nos traz tanta graça para o Evangelho. Lucas também é o único que fala de Jesus encontrando 2 discípulos indo de Jerusalém para Emaús, e Jesus encontra com aqueles discípulos e tem aquele diálogo e que virou música, não é? Bom seria se um dia a Fernanda ou então o Anderson ou chegasse aqui e cantasse para nós. A igreja conhece esse hino, né? Vamos lá? Fica, Senhor. Cante. Tem. Tá bom. Vixe, vocês cantam bem, hein? Eu não arrisco cantar aqui com esse monte de fera, né? Mas irmãos, foi ali, naquele caminho de Emaús, só Lucas conta essa história linda que vira o hino. A parábola, Lucas tem uma preocupação muito grande de mostrar pessoas. Lucas dá um destaque muito grande às mulheres, ele dá um espaço e voz às mulheres de uma maneira um pouco mais detalhada assim. A posição de Maria diante do nascimento de Jesus, a história de Marta e Maria, e também aquelas mulheres que eram provedoras do ministério de Jesus e acompanhavam Jesus no seu ministério. Lucas dá uma ênfase muito grande aos excluídos, aos pobres, aqueles que precisavam ser alcançados pelo amor de Deus. É Lucas que vai falar da parábola do rico e Lázaro. É Lucas que vai nos trazer uma visão
de como Deus via os inimigos de Israel, considerados inimigos de Israel, que eram os samaritanos. Lucas então humaniza aquele povo, contando-nos como Jesus provocava os judeus, apresentando os samaritanos como pessoas que eram inundadas pelo amor de Deus. Lucas também é o único que fala sobre a conversão de Zaqueu, e como foi escandalosa aquela conversão, porque Zaqueu era um publicano, não é? Zaqueu era um homem, uma pária da sociedade judaica da sua época. Então Lucas é um livro extremamente humano assim, e foi dessa humanidade de Lucas que eu quero compartilhar com os irmãos essa passagem bíblica, que foi quando Jesus pediu aos seus discípulos, e só aqui aparece que esse pedido foi dirigido diretamente a dois dos discípulos de Jesus, Pedro e João. E aqui a gente vai conhecer essa realidade de um Cristo que sabe quem eu sou, o que está acontecendo comigo, o que eu estou carregando nos meus ombros, e o que Ele quer fazer com o que sou e o que tenho. Quando você olha para esse texto, e Jesus manda que os discípulos vá preparar a Páscoa, né? Jesus começa a falar de que eles vão chegar na cidade, irmãos. Olhe comigo, por favor, quando Jesus dá um destaque, o que eles vão encontrar ali no versículo de número 10. E quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Quando eu olho para essa porção da palavra de Deus, primeira coisa, havia algo de especial. Era um homem fazendo uma tarefa que não era comum aos homens fazer. Os discípulos não iam ter dificuldade de encontrar aquela pessoa que estava fazendo algo que não era comum aos homens fazerem, que era carregar cântaros de água, carregar cântaros pela rua. E é impressionante como Jesus dá esse detalhe para que nós saibamos que as pessoas que Jesus está interessadas nelas, elas são pessoas fáceis de encontrar. Jesus está interessado no seu vizinho, no seu colega de trabalho. Jesus está interessado nos samaritanos da sua vida. Jesus está interessado em pessoas, e essas pessoas é fácil de detectar. Elas não estão escondidas. É impossível de não vê-las. Quando Jesus fala que eles iam chegar na cidade, encontraria um homem carregando um cântaro, isso demonstra assim, os discípulos não vão errar. E Jesus facilita muito os nossos contatos, irmãos. É impressionante como as pessoas estão precisando ser detectadas por aqueles a quem Jesus está mostrando. E esse homem tem algumas características muito interessantes. Jesus fala o que ele estava carregando. Ele está carregando um cântaro. Jesus sabe o que você carrega. Ele sabe o peso que tem sobre os seus ombros. Ele sabe o que você faz. Ele sabe disso. E Jesus dá um destaque que esse era um cântaro de água. Então ele sabe o conteúdo do seu peso. Nós estamos estudando o livro de Hebreus nos apriscos, né? E lá nessa semana vai falar de um Cristo que se humanizou tanto para que pudéssemos nos alcançar aonde estamos com os nossos pesos, com as nossas cargas. Ele sabe o que a criança carrega, o peso que a criança carrega. Porque é criança, porque crescer dói, crescer faz nos chorar. Então Jesus, ele sabe o que acontece no interior da criança. Tanto é, irmãos, que os infantes se interessam por Jesus
de uma maneira tão espetacular assim, numa simplicidade tão grande. E eu sei que essa atração é porque o Cristo com quem elas se encontram, nós passamos despercebidos. Os pesos, as dificuldades, as crises que os filhos têm, muitas vezes são interpretadas por nós como birra, ou então como teimosia, mas aí vem a Bíblia, fala que da boca das crianças, daqueles que mamam, Deus fez uma fortaleza, amém? É uma percepção totalmente diferente da criança, e Jesus sabe, Ele sabe o que o adolescente carrega de peso, o que tem dentro do cântaro do adolescente, o que tem dentro do cântaro do jovem, o que tem dentro do cântaro do marido, da esposa, do homem, da mulher, do idoso. Jesus fala para aqueles discípulos que o homem que eles deveriam encontrar e seguir, ele carregava um cântaro, e esse cântaro dentro dele tinha água. Jesus sabe o que tem dentro do seu cântaro, dentro do seu fardo, o peso, o quanto isso pesa, o quanto isso é difícil, e muitas vezes você está carregando isso tão sozinho, e se isso estiver pesado demais, lembra, há um convite de Jesus para você. Você está cansado, você está sobrecarregado, Jesus vai dizer em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus sabe o que você carrega e o que tem dentro disso, e tem mais. Há detalhes tão lindos nesse texto que Jesus fala assim, ó, seguiu até a casa em que ele entrar, ele sabe para onde você está indo, amém? Ele sabe. Fique atento ao que Jesus quer compartilhar com você sobre a direção que você tomou. Ele sabe para onde você está indo, e se há alguma coisa que não harmoniza com a vontade dele, ele vai sempre dar um jeito de te avisar, não vá por esse caminho, não vá nessa direção. Ele vai usar a sua palavra, ele vai usar um conselheiro, ele vai usar uma música, ele vai usar um fato, ele vai usar, porque Deus, quando nós não estamos, irmãos, indo na direção da onde Deus quer que, para onde Deus quer que a gente vá, Ele dá um toque, e você sabe disso, É interessante que eu olhando para esse texto, eu vejo algumas coisas tão singelas assim, que foram detalhes. O escritor Lucas cuidou para passar isso para nós, para a simplicidade dessas informações, nos chamar para a nossa atenção. O que Deus está querendo comigo e de mim? Olha, continua olhando para o texto. Além dele saber para onde está indo, ele sabe o que você tem, ele conhece detalhes da sua vida. Olha o que ele diz, seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, olha que coisa maravilhosa, irmãos, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Olha como Jesus sabe. Já teve noção disso? Que Jesus conhece a mobília da sua casa, conhece cada centímetro quadrado da onde você vive. É impressionante isso, né? Passa-nos despercebido assim, mas eu estava olhando para esse texto e falei assim, glória a Deus por isso, porque Jesus, Lucas cuida de dar esses pequenos detalhes para a gente. Sabe por quê, irmãos? Tem algumas coisinhas pequenas que a gente não dá importância, e de repente essas coisas vão ficando grandes, e daqui a pouco vira um grande entrave nas nossas vidas. Se o Deus que te ama, que te conhece os móveis da sua casa, Ele quer fazer com esta
realidade de que você queira cada vez mais ter intimidade com esse Deus, amém? Eu acho maravilhoso demais isso. Ele me conhece, Ele sabe de detalhes, Ele sabe o que eu tenho, Ele conhece isso. E é interessante, né? Quando eu olho para esse texto, o que a gente percebe aqui? Jesus quer usar tudo isso. Jesus quer usar tudo isso. Ele fala, ele dá uma ordem para os seus discípulos, para dizer para o dono daquela casa, que ele vai realizar a Páscoa ali. É interessante como Jesus quer entrar na nossa casa, né? Entrar na nossa vida, usar o que tenho, usar o que sou. Lembra de Zaqueu? A gente falou sobre Zaqueu aqui, aquele homem tão maravilhoso que procurou Jesus, só porque Jesus era Jesus. Aí Jesus disse assim para ele: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ficar na sua casa. Eu quero entrar na sua casa, eu quero usar os seus móveis, eu quero fazer parte da sua vida. É impressionante como Jesus deixa bem claro isso. E quando ele te atender, diga: o mestre quer que você ofereça a sua casa para ele. Irmãos, não é maravilhoso demais? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? E eu estava olhando para tudo isso daqui e pensando assim: qual é a minha parte diante de um Deus assim, que me conhece, sabe detalhes da minha vida, não deixa que ninguém tenha dúvida de quem sou eu, não há confusão para eu ser encontrado. Aí entra a minha decisão. Eu preciso querer isso, irmãos. Eu preciso permitir isso. A Bíblia diz no versículo 12 que o dono da casa vai mostrar um grande cenáculo. O dono da casa vai entrar em harmonia com a ordem de Jesus. Ele não vai ter dificuldade nenhuma de colocar à disposição para os intentos de Cristo. E é impressionante de que não há uma invasão. Um dos textos mais clássicos da Bíblia sobre um Cristo que quer entrar na nossa vida está em Apocalipse 3:20, aquele texto clássico: eis que estou à porta e bato. Um Cristo que quer entrar na minha casa, mas eu preciso, e esta casa é a minha vida, eu preciso tomar uma decisão. A minha decisão é abrir. A Bíblia vai dizer que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então não basta, né? Tem muita gente que está ouvindo o toque de Jesus, o comando de Jesus, a intenção de Jesus, mas não abre a porta. E Jesus diz que eu preciso querer isso. Para quê? Apocalipse 3:20 é um reflexo do que aconteceu aqui. Naquela casa, aquele homem permitiu: ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Versículo 13: e indo, eles acharam como lhes havia sido dito. Percebe um Cristo que confirma o conhecimento que ele tem. Como ele sabe, como ele tem a convicção do que carrego, do peso, da densidade, do conteúdo, para onde eu estou indo, e o que tenho e o que sou. Ele quer, porque a melhor coisa, irmãos, a melhor coisa que se tem é colocar à disposição de Jesus o que sou e o que tenho.
A vida dá sentido. A vida cria um propósito. E é impressionante que um Cristo que sabe até da mobília que tem na minha casa, vai trazer então toda a paz de que na minha casa Ele vai cear. Intimidade, sentar à mesa, era algo muito, muito mais profundo do que meros convites que a gente faz para as pessoas comerem. Hoje a gente nem come tanto em casa assim, geralmente estamos levando as pessoas para ir para um lugar mais cômodo, mas aqui havia aquela ceia ali, irmãos. Os quadros, pelo menos é assim que creio, os quadros retratam lá só os discípulos, mas eu acho muito difícil que essa família aqui não tenha participado de tudo isso, que o homem do cântaro não tenha participado de tudo isso. Por quê? Porque ele me conhece, ele sabe. Mas saber de tudo isso de Cristo não nos tira a necessidade, e quero concluir aqui, de tomar uma decisão. O Cristo que me quer é o Cristo que eu quero. Deus que quer usar quem eu sou e o que tenho, eu quero ser usado e entregar para Ele o que tenho, porque Ele me conhece e sabe que a minha principal necessidade é exatamente essa: entregar o que sou e o que tenho, para que Ele use e o nome dEle seja glorificado.